Ah, é que eu sou novata nesse negócio de live, então preciso de muito auxílio aqui para conseguir fazer isso chegar aí até vocês. Esperar mais um minutinho. Ó, tem o Fábio da Lucimeire. Oi, Meire, tudo bem com você? Esperar um pouquinho aqui, ver se o pessoal entra. Já faz 3 minutos, 2 minutos que a gente está no ar. Então, nós temos uma proposta de trabalho para hoje, para a gente falar um pouquinho sobre pensão por morte, né, no INSS. Apesar da live falar um pouco de pensão no INSS, eu só quero dizer antes da gente começar que muitas regras que são aplicadas no INSS também são aplicadas para os servidores públicos, na sua grande maioria, assim, as regras gerais, né? Tem algumas regras específicas que cada estado e cada município e a União também, quando é caso de servidor público, eles têm os seus próprios regimes, ou seja, eles normalmente, quando tem um regime próprio, o servidor público não contribui para o INSS. Ele vai contribuir lá para o regime próprio dele, e que a gente chama assim, né, de regime próprio, mas também faz parte da Previdência Social, porque muitas regras que são do INSS são aplicáveis e estão totalmente ligados com aquilo que os regimes próprios também podem fazer. Então, o que eu quero dizer com isso? Que os regimes próprios, eles vão editar vão formular os seus regime de previdência, mas tudo tem que estar de acordo com a Constituição. Só para dizer, assim, para fazer esse início, né, enquanto o pessoal entra aqui, a gente não entrar no tema em específico, de que tem três espécies de regime jurídico previdenciário no Brasil. É o INSS, onde a maioria dos brasileiros, os trabalhadores da iniciativa privada estão submetidos, né, são obrigatoriamente segurados do INSS. A partir do momento que você começa a trabalhar, ou mesmo se você é autônomo e você tem uma renda, é obrigatório pela lei contribuir para o INSS. Agora, aí tem o regime próprio, que é específico para servidores públicos. E tem também as previdências complementares ou as privadas, né? São de bancos ou de algum regime complementar jurídico, que também é possível a pessoa se vincular. Então, nós vamos. Estou dando bom dia para as meninas aqui, para a Dalva, para a Cleide, para a Aline, que entraram e disseram bom dia para nós. Então, bom dia para vocês também, meninas. Nós vamos, então, começar a nossa live falando a respeito da pensão por morte. E antes da gente começar, responder a pergunta, é sempre bom, antes de responder essas perguntas, que são bem genéricas, né? Quem tem direito à pensão por morte, a gente fazer um preâmbulo, falar um pouco a respeito dos requisitos para as pessoas entenderem. Porque, assim, às vezes é muito comum isso no Brasil, por falta de orientação previdenciária, as pessoas, elas acham, e isso a gente recebe muito enquanto pergunta, ou enquanto alguém que quer saber a respeito desse tema, que acha assim, morreu um parente, morreu alguém da minha família, né, que eu vou dizer quem são essas pessoas que têm esse direito, eu só vou lá no INSS, faço o pedido e tudo azul. Plim, o INSS vai me conceder a pensão por morte ou qualquer outro tipo de benefício. Não é assim que funciona. São várias regras, né, que a gente vai ver que são submetidas a essa análise desses benefícios, e
cada dia que passa, o INSS, os governos que têm chego, né, que têm vindo ao longo dos anos, têm vindo trazendo mais restrições em todos os tipos de benefício. E a pensão por morte é um dos benefícios que ultimamente passou por por um endurecimento, né, dos requisitos para concessão dela, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, para gente, quem tem direito à pensão por morte, eu vou falar que é muito simples até, e esse, mas para ter direito também, mesmo essas pessoas vão precisar cumprir os requisitos também que nós vamos dizer, porque assim, não adianta só ser esposa, companheiro, que é um caso clássico, ou filho, vai precisar cumprir os demais requisitos também. Então, assim, só para a gente deixar clara essa questão, ficar Eu não entendi. bem explícito para nós. Eu estou tentando aqui passar o vídeo, passar a tela e acompanhar com vocês. Então, vamos lá. Então, o que vai dar direito a uma pensão por morte? Um fato, que é uma morte. Então, por óbvio, o fato gerador de um benefício de pensão por morte é a morte do segurado. E eu vou dizer logo que é segurado que eu quero que vocês mentalizem, não é qualquer pessoa, tá? É o segurado do INSS. Além do fato morte, nós também temos outra possibilidade, que é o quê? No caso de ausência de um segurado. Então, por exemplo, acontece que alguém pode sair de casa, né, para fazer uma compra no supermercado e aí ela simplesmente some. Passa um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 20 dias, um mês e essa pessoa sumiu. E bem naquele dia aconteceu uma enchente na cidade, né, uma tempestade, e tem uma alta probabilidade dessa pessoa ter sumido por conta dessa catástrofe natural, e isso também poderia gerar o direito de pensão por morte, desde que os interessados e os dependentes, eles entrem com um requerimento judicial chamado declaração de ausência. Por quê? Porque, de fato, a gente não tem como ver o corpo da pessoa, porque a morte clássica, a gente vai ter o corpo, vai ter o velório, né? Vai ser todo mundo vai conseguir testemunhar esse fato morte e vai ser encaminhado, vai ter o velório e testemunhas que vão visualizar esse fato. No caso da ausência, não, a pessoa simplesmente sumiu, mas presume-se que ela tenha morrido. Então, aí precisa entrar com processo judicial, no caso da ausência, depois de passados 6 meses, então esse é um requerimento que tem que ser anterior até, né, a solicitação do pedido da pensão por morte. E aí, sendo preenchido todos os requisitos da ausência, essa pessoa tenha sumido mesmo, mas não achou o corpo, o juiz pode declarar a morte dela. E aí o interessado, o dependente, utilizar essa sentença para poder fazer a solicitação junto ao INSS. Um caso muito clássico de ausência é o caso do Dr. Ulisses Guimarães. Talvez as pessoas mais jovens aqui nem lembrem dele, mas na época eu era adolescente, assim, eu me lembro muito bem, na época quando estava nos anos 80, que foi promulgada a Constituição, que ele foi um dos grandes constitucionalistas, baluartes aí da promulgação dessa nova Constituição, que a gente chama Constituição Cidadã. Ele foi fazer uma viagem de helicóptero e o helicóptero dele sumiu, mas nunca se achou o corpo. Então, é um fato público e notório também, que vai precisar passar por esse requisito aí do processo da ausência, mas pode ser diminuídas as exigências processuais em relação às testemunhas, já que é um fato público e notório, porque todo mundo viu, a televisão noticiou, né? Então, assim, existe uma diminuição da exigência da prova em relação ao processo de comprovação da ausência. Então, dito isso, a gente passa para outra questão. O fato são esses, morte ou ausência. Quem que paga esses benefícios?
No caso de ser um contribuinte da iniciativa privada, um segurado da iniciativa privada, vai ser o INSS. No caso de ser um servidor público, se esse servidor público tiver submetido a um regime jurídico próprio, vai ser o Instituto de Previdência da União, do Estado ou do município, que vai ser o legitimado passivo, ou seja, aquele que vai ter que fazer o pagamento desse benefício para os dependentes, tá ok? No nosso caso aqui, como a gente vai trabalhar em relação ao INSS, então a gente fala do INSS nessa grande, essa perspectiva maior, mas sempre lembrando também do funcionário público, porque o funcionalismo público também está ligado com as regras de previdência. Quando se pensa previdência no Brasil, não se pensa só em previdência para o INSS, também para os servidores públicos, porque tudo isso faz parte do orçamento da União, dos estados e também dos municípios. Então, é gerido, né, pelo Estado. Então, vamos lá responder a pergunta, né, que é o tema da nossa live. Quem tem direito a esses benefícios? Foi como eu disse no começo. Quem tem direito são essas pessoas que eu vou dizer. Agora, só se elas cumprirem os requisitos, que daqui a pouco nós também vamos elucidar aqui para vocês. Então, como que funciona essa questão de dependentes no INSS? Tem 3 classes de dependentes. Três classes. Primeira, segunda e terceira classe. Na primeira classe, tem o cônjuge, que significa a pessoa que é casada civilmente, e tem a pessoa que é companheira, que mora junto no estado de união estável, mas não tem um casamento civil, né? Nisso aqui a gente inclui homossexuais, porque já é reconhecido no Brasil tanto o casamento quanto a união estável para poder conceder, dar direito à concessão de benefício de pensão por morte, tá? O que é importante saber em relação a essa questão da primeira classe? Que quando existe essas pessoas da primeira classe, ela exclui as outras das outras classes, que eu vou dizer daqui a pouco também. Então, só para ficar claro, tem 3 classes. A primeira classe, ela tem preponderância sobre as pessoas das demais classes, e na primeira classe estão essas pessoas: o cônjuge, o companheiro e o filho menor de 21 anos, tá? Menor de 21 anos, ponto. Essa é a regra geral. Aí você pode perguntar assim para mim: e se esse filho for emancipado e tem 18 anos? Emancipado, a lei fala que não é mais dependente. O que é um filho emancipado? Ele tem 21 anos, ele tem menos que 21 anos, porque a menoridade previdenciária é até 21 anos, ao contrário da menoridade civil, que vai até 18 anos. Então, completou 18 anos, a pessoa civilmente, ela já é capaz, até do ponto de vista penal, ela pode ser responsabilizada penalmente, mas aqui no regime de previdência, é até 21 anos o direito dela, ela é considerada, né, como um dependente previdenciário. Mas digamos que ele passou 18 anos, antes dele completar 21 anos, ele quer abrir uma empresa, e ele vai lá e constitui a empresa, porque ele já pode, já que ele é a partir de 18 anos, ele já tem maioridade civil. Quando ele abre uma empresa, ele passa a não ser mais dependente do INSS, porque aqui é considerado como uma emancipação previdenciária. Mesma coisa acontece quando a pessoa, esse filho, ele se casa. Se ele se casar nesse inteirinho, nesse meio tempo, entre 18 e 21 anos, ele também, ou se ele se emancipar antes de 18 anos por alguma outra causa, pode ser casamento também, né? Pode ser antes dos 18. Então, só para deixar claro que se for emancipado, também não vai ter direito. Mas se esse filho, ele for doente e tiver uma deficiência mental, se esse filho tiver uma deficiência mental, tiver uma invalidez do corpo também, pode ser, não precisa só ser mental, uma deficiência em relação à incapacidade, que é aquele conceito que nós trouxemos na nossa outra live, né, que não é de doença, é de incapacidade. Mesmo esse filho tendo mais de 21 anos, ele vai ter direito a recebimento desta pensão por morte, tá? Então, ele pode ter 35 anos,
Morreu o segurado, o pai ou a mãe, vai ser comprovada a incapacidade dele perante o INSS, ele vai ter direito a esse recebimento. Algumas perguntas, né, que as pessoas fazem. Os enteados. Então, se eu sou casada com uma pessoa que já tem um filho e eu faleço, esse meu enteado, ele pode vir a ter direito a receber essa pensão por morte. E um tutelado também. O que é um tutelado? É quando um menor, uma criança, os pais dela falecem, e aí eu recolho essa pessoa na minha casa, não como meu filho do ponto de vista da adoção, mas como tutela, como, né, esse termo específico mesmo. Trago ela para ela ficar minha dependente. Ela pode, se eu faleço, ela pode ter direito de receber essa pensão por morte. Não tem mais direito de receber pensão por morte menor sob guarda. Porque antigamente era muito comum menor sob guarda as pessoas designarem, né? O que acontecia muito? Os avós, por conta, né, de toda essa conjectura que nós temos da realidade hoje social, muitos avós cuidam dos netos. E aí, né, para ajudar os filhos a trabalhar, às vezes no começo das suas vidas, e esses netos vêm para dentro de casa, e aí os avós, tendo essa precaução, antigamente, né, tinha essa precaução, eu tô já muito idoso, então eu não posso adotar, porque do ponto de vista civil, avô e avó não podem adotar netos, é proibido pela lei. Então, já que eu não posso adotar e nem tutelar porque os pais estão vivos, então eu vou fazer um processo de guarda e vou ter ele sob a minha guarda jurídica. E antigamente era muito comum, então, quando esse avô falecia, essa criança, né, através do seu representante legal, ir buscar o INSS para receber essa pensão. Hoje em dia já é proibido pela lei, não vale mais. Então, não pode essa possibilidade. O que tem que ficar claro sempre em relação à questão de pensão por morte é que tem que observar essas regras, o que eu estou falando vale para hoje, tá? Mas todas as regras previdenciárias em relação à pensão por morte, ela tem que ser observada na data do óbito do segurado. Então, se o segurado faleceu há 2, 3, 4 anos atrás, tem que verificar qual lei que estava valendo naquele dia do óbito dele, para poder ver, então, fazer todo uma análise sistêmica do caso para verificar se pode. Então, hoje é isso que eu estou dizendo aqui. Tá. Essa companheira, esse cônjuge e esse filho menor de 21 anos são da primeira classe. Se essas pessoas, elas existem, as pessoas da segunda classe nem precisa pedir a pensão, porque não vão receber. Quem são da segunda classe? Os pais, ok? Os pais, o pai e a mãe. E os da terceira classe, é possível da terceira classe também receber pensão por morte. Quem são as pessoas da terceira classe? O irmão não emancipado, então é o mesmo conceito que nós já dissemos agora há pouco, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido que tenha deficiência intelectual ou mental, deficiência grave. Então aqui essa questão do irmão que está na terceira classe é o mesmo conceito que eu já trouxe a respeito do filho. Mas o que é importante dizer? Que estando os pais na segunda classe, ele só vai receber essa pensão se o segurado não tiver cônjuge, nem companheiro e nem filhos naquelas condições lá de receber. Digamos que eu faleça e eu não tenho marido, eu não tenho companheiro. E os meus filhos já todos têm mais de 21 anos e são capazes, eles têm capacidade mental, capacidade física. É possível que os meus pais recebam essa pensão oriunda das minhas contribuições. Digamos que os meus pais já tenham falecido também, né? Na data do meu óbito, meus pais já tenham falecido, eu não tenho marido e os meus filhos já são maiores de idade. Os meus irmãos poderiam requerer no INSS uma pensão oriunda do meu falecimento. Só que aqui, vírgula, um detalhe que é muito importante. Tanto os pais quanto os irmãos, ou seja, os dependentes da segunda e da terceira classe, para eles terem direito de requisitar lá a pensão, não basta só eles provarem que eu não tenho marido, que meus filhos são maiores de idade. O meu pai e a minha mãe vão ter que ir lá no INSS, vão ter que provar que eles precisam desta pensão, que eles eram dependentes economicamente da minha pessoa.
Porque se o meu pai for fazendeiro, o meu pai já recebeu uma aposentadoria gorda, minha mãe também recebe uma aposentadoria gorda. Só estou dizendo, por exemplo, tá, gente? Que eles não recebem só um salário mínimo. Mas, digamos assim, eles têm condição financeira e eles não dependem economicamente da minha pessoa. Estou usando o meu exemplo para ficar fácil, assim, para vocês entenderem. Eles não vão ter direito de receber a pensão, tá? Mesmo sendo os meus pais, porque tem que provar necessidade de receber essa pensão. Ao contrário do que acontece com os dependentes da primeira classe, que é os cônjuges, os companheiros e os filhos menores de 21 anos ou inválidos. Eles não precisam provar que eles precisam do dinheiro. Digamos, se o meu marido recebe ele já tem um emprego que ele receba aí 30 mil reais. Eu faleço e eu ganho um salário mínimo, meu marido tem direito de ir lá no INSS e falar, eu quero um salário mínimo que a Valéria recebia, e o INSS não vai poder questionar, você já ganha muito dinheiro, por isso você não tem direito a esse benefício. Porque a dependência econômica é presumida e o INSS não pode fazer óbice em relação a essa situação. Mesma coisa acontece com os filhos menores de idade. E o irmão, que também está lá na terceira classe, ele vai ter que provar a dependência econômica. Se eu não tenho marido, se meus filhos são maiores de idade e os meus pais já são falecidos, sobrou só os meus irmãos. Então, entre eu e todo mundo aqui da minha casa, só tem eu e meus irmãos. Meu irmão vai querer requerer lá no INSS a pensão? Ok. Mas vai ter que provar para o INSS que ele precisa dessa pensão para ele sobreviver. E isso é bem complicado, porque na maioria das vezes, como a gente no Brasil, a gente não é educado do ponto de vista previdenciário, inclusive um dos nossos maiores interesses de fazer lives e estar trazendo essa publicidade assim dessas informações, é justamente para poder educar a população do ponto de vista técnico, para entender que não é só porque morreu alguém, eu vou lá no INSS e peço esse benefício e eu vou ter direito, porque às vezes a população também fica com muita raiva, até dos funcionários, do servidor do INSS, porque ele é negado o benefício, só que precisa entender quais são as regras, né? E essas são regras, é preciso comprovar. É preciso provar. Então, nosso interesse aqui é de trazer essa educação previdenciária para quê? Para que as pessoas possam fazer um esforço de manter provas, guardar documentos, porque se um dia a gente precisar, a gente usa, né? Então, esse hábito da prevenção, guardar tudo, documentar tudo, sempre pensar nessa possibilidade, porque falecer, morrer, né, é algo que é um fato na nossa vida, todos nós vamos falecer, vamos deixar aqui essa vida, então, é preciso ser previdente nesse sentido. Se a gente não quiser ter problema com o INSS, tanto agora quanto no futuro, precisa ter essa precaução de guardar documentação, de ter todo um zelo em relação a isso aí, buscar orientação, buscar estudar o que fala a lei, na internet tem muita informação a respeito disso também. Bom, gente, então dito isso, quem são os dependentes? Companheiros, esposos, esposas, filhos estão na primeira classe, não precisa provar a dependência. Pais estão na segunda classe, precisa provar a dependência. Irmãos estão na terceira classe, também precisa provar a dependência. Então, dito isso, eu vou passar aqui para... Gente, como eu estou precisando passar o PowerPoint para acompanhar o raciocínio e não, assim, ficar muito prolixa a fala, né, muito entediante, eu não estou conseguindo ver vocês, mas depois se tiver alguma pergunta eu respondo. Quais são os outros requisitos? Então, precisa comprovar o óbito do segurado, que como que é feita essa comprovação? Através da certidão de óbito ou da sentença que declara a ausência, que para-se, né, a certidão de óbito, que foi aquilo que eu já disse no início. Segundo, comprovar que a pessoa que morreu, ela era vinculada com o INSS, ou seja, ela era segurada, esse é o termo técnico para alguém que é vinculado com o INSS e tem direito a recebimento do benefício do INSS ou seus dependentes. Então, é o segurado. O morto tem que estar vinculado com o INSS, ok? Segundo requisito. Terceiro, a pensão por morte, em regra, não tem necessidade de ter carência de pagamento. Então, digamos assim, eu sou empregada, eu trabalho numa empresa. Se eu trabalhei lá um mês, e eu faleço,
os meus filhos e os meus dependentes, em regra, têm direito de recebimento dessa pensão por morte, tá? Tem direito de receber, ou seja, não precisa de eu trabalhar 1 ano, 6 meses, carência, um tempo mínimo de contribuição, isso significa carência, para poder os meus dependentes ter direito a esse benefício da pensão por morte. Os filhos, os pais, os irmãos. Porque eu vou fazer um parêntese agora que é um pouco complexo mesmo, sabe? Porque a partir de 2015 veio uma reforminha em relação a essa questão da pensão por morte, modificou as regras. Antes de 2015, todo mundo não precisava provar carência. Então, eu faleci, o meu marido, um mês que eu tivesse empregada, se o meu marido fosse lá no INSS, já ia ter o direito, né, de receber essa pensão se ele provar esse requisito, que eu estava empregada. A partir de 2015, só para os casos de cônjuge, ou seja, pessoa casada civilmente, e companheiros, teve uma alteração que é preciso fazer comprovação de uma espécie de carência. A doutrina, os técnicos, né, nós que estudamos isso aí, a gente não chama de carência propriamente dita, mas é uma exigência de um tempo mínimo de pagamento para as pessoas que convivem com o falecido. Por que aconteceu isso? Eu quero explicar. Estava tendo muita fraude, sabe, em relação aos pedidos de pensão por morte. Tinha muita gente que era cuidadora e cuidador de idoso, que pelo fato de estar cuidando, ela fraudava um casamento com pessoas, tipo, eu tenho 40 anos, fraudava um casamento com um senhorzinho de 80, 90 anos, porque eu sou cuidadora dele. E aí, isso começou a se avolumar, esses casos no INSS. O que aconteceu? O INSS foi vendo esse movimento de algumas pessoas, é claro, porque não é todo mundo que faz isso, provavelmente a maioria das pessoas agem com legalidade, com respeito, né, às regras, mas tinha algumas pessoas e começou a chamar a atenção demais do INSS e do governo. Então, o governo, para poder evitar esse tipo de fraude, colocou regras só em relação aos cônjuges e aos companheiros. Tá, o que eu vou falar dessas regras mais daqui a pouco, mas só para pontuar isso. Então, se for para o filho, o pai e para os irmãos, se tiver 1 mês de contribuição, já estava valendo. Então, eu já falei, se for da segunda classe, não, e tem que, se for o dependente da segunda classe, ele tem que provar a dependência econômica. Então, quais que são esses requisitos para os cônjuges, para os companheiros? Então, é assim, eu preciso provar, eu faleço, eu vou usar sempre esse meu exemplo para ficar mais claro e a gente seguir sempre essa linha de raciocínio. Eu faleço, eu estou empregada, né, na empresa fulana de tal, e eu só tenho 6 meses que eu estou lá empregada nessa empresa. Se eu só tenho 6 meses e eu faleço agora, o meu marido vai lá no INSS e vai requerer, o INSS vai falar assim, olha, você pode até receber essa pensão da Valéria. Só que é o seguinte, porque a Valéria não tinha contribuído 18 meses, só tinha contribuído 6 meses, você vai receber a pensão, ok, mas você só vai receber a pensão por 4 meses. Porque ela não tinha esse tempo mínimo de 18 meses que a lei está exigindo. Então, para que o meu marido possa receber a pensão por mais tempo, eu teria que ter contribuído no mínimo 18 meses. Aí eu estou falando de empregado, mas isso vale para empregado, para profissional autônomo, né, para aquela pessoa que paga o carnezinho também do INSS. Tem que ter pago no mínimo 18 meses para o seu companheiro, para o seu cônjuge ter direito ao recebimento dessa pensão. Se tiver menos tempo, se tiver só 1 mês, como naquele caso anterior que a gente falou, vai ter direito de receber também, tá? Vai ter direito. Só que é o seguinte, só vai receber por 4 meses. Se é só os 4 meses, não tem direito mais de receber. E tem um outro detalhe, um outro complicador que só se aplica em caso de cônjuge e de companheiro. Além de ter que provar que a pessoa morta teve 18 meses de contribuição,
o dependente, o viúvo, né, vai ter que ir lá provar também que tinha mais de 2 anos, ou seja, 24 meses que a gente era casado ou que morava junto. E aí, assim, se a pessoa é casada, é fácil dela comprovar no INSS. Ela vai só apresentar a certidão de casamento, ok, maravilha. Só isso, precisa provar dependência econômica, como eu falei. Ah, eu preciso desse dinheiro. Não, não tem. Nem o companheiro. Não precisa provar dependência econômica. Mas esses 24 meses, esse requisito que foi criado recentemente, a partir de 2015, de tempo de casamento ou de morar junto, de união estável, ele se complica um pouco para quem tem união estável, porque é muito comum também, né, que as pessoas não façam documento em relação a isso, ou não. É porque, na verdade, a gente não tem esses hábitos, não pensa muito a respeito disso, né? Por isso que a gente está falando disso agora, para a gente começar a pensar que são possibilidades. Se eu moro com uma pessoa, eu convivo em união estável, eu não tenho documento nenhum que prove essa convivência. Quando um falece, a pessoa vai lá no INSS, então morreu meu companheiro, eu quero receber. O INSS fala, opa, peraí, você tem que provar que você morava com essa pessoa. Você não tem certidão de casamento, que jeito que você prova que você morava com essa pessoa? E aí? Aí você vai querer provar só por foto do Facebook? Não funciona assim, infelizmente, tá? É um pouquinho mais complicado. Então, o que é a questão da prova em relação à união estável? Ela é um complicador que diariamente na lide, né, diária aí, a gente trabalhando com essa questão, a gente vê que é um dos maiores problemas que as pessoas têm, porque elas não têm documento que comprovem. Como que o INSS exige no mínimo 3 documentos no INSS? Precisa ter 3 documentos para poder o INSS concordar que fazer prova dessa união estável. Então, o que pode ser como exemplo de uma prova de união estável? A escritura pública de união estável. Então, estou morando com essa pessoa. Vou lá no cartório, faço uma declaração, o cartório vai fazer uma escritura pública de declaração que nós estamos morando junto desde o dia fulano, tá? Vai ter 2 testemunhas que vão corroborar e ali testemunhar esse ato, e o cartorário vai dar como público e notório isso a partir dos registros, né? Que isso é um fato que está acontecendo. Então, tem que provar esse 24 meses. Esse é um documento. Um outro documento, colocar a conta de luz no nome de um e a conta de água no nome de outro. Ou a conta de internet no nome de um e a conta da TV a cabo no nome de outro, ou da outra. Por quê? Porque isso é um meio de você, quando precisar comprovar no INSS, ó, a gente vivia no estado. Tanto que a conta de água estava no nome dele e a conta de água estava no nome dela. Ok? E aí a gente vai, então, são caminhos para comprovar. Só que para no caso daí desse requisito específico, tem que comprovar 24 meses. Por que também desse 24 meses? Por causa daquele fato que eu disse anterior, das fraudes. Então, isso foi, trouxe a lei, e isso está valendo para hoje. Se a pessoa, o segurado, morreu antes de 2015, que é julho de 2015, salvo engano, acho que de 17 de julho, não lembro agora com exatidão, mas alguma coisa assim, ele vai se aplicar as regras antigas, então não precisaria fazer essa prova, mas se for agora, vai precisar fazer essa prova. É um outro complicador agora que eu vou falar. Quando a pessoa morrer, né, por acidente, morreu por acidente de trabalho, em tese, não precisaria provar que esses 18 meses que eu disse lá no início. Então, eu estou trabalhando e vou fazer uma viagem. No curso dessa viagem, eu sofro um acidente automobilístico. E eu tenho só 1 mês de contribuição, ou seja, menos que 18. Eu faleço nesse trajeto a trabalho, porque eu estou viajando a trabalho, o meu marido vai lá no INSS, ele já tem, nós já estamos morando juntos, nós estamos casados há mais de 24 meses, ou seja, mais de 2 anos, mas eu não tenho os 18 meses de contribuição, conforme eu disse no começo. Esse aqui é um caso de exceção. Por eu ter morrido por acidente de trabalho, então meu marido vai ter direito a essa pensão por morte, porque é um caso que abre esta exceção. Mesmo tendo 1 mês, 2 meses, 3 meses ou 17 meses, vai poder receber a pensão por mais tempo do que além dos 4. Tudo bem, pessoal? É bem um pouco confuso, né? E
Eu não sei se eu estou colaborando no sentido de ser mais didático possível, mas eu estou tentando nesse sentido. Aqui em relação aos cônjuges também tem um outro complicador. É bem complicado mesmo, e eu confesso para vocês que até a gente que estuda tem dificuldade quando analisa um caso concreto e tem que fazer bastante ginástica mental para poder chegar assim à conclusão de um caso. E qual que é o outro complicador? É o escalonamento para cônjuges e companheiros. Ou seja, mais uma regra. Então, em relação a cônjuge e companheiro, a gente vai ver que já tem 3 regras, né, que a gente vai precisar cumprir. Eu falei de 2, que é o tempo de 18 meses, 24 meses de tempo de casado ou de morar junto em união estável, e agora esse terceiro requisito, que é o escalonamento. O que fala esse escalonamento? Fala assim, que o viúvo ou a viúva, se tiver até 21 anos de idade, mesmo tendo provado os outros 2 requisitos, vão receber a pensão por morte por 3 anos. O prazo da pensão é 3 anos. Se o viúvo ou a viúva tem até 21 anos. 3 anos de tempo para receber essa pensão. Entre 21 anos e 26 anos, o viúvo vai ter direito ao recebimento da pensão por morte por 6 anos. Se o viúvo ou a viúva tem entre 27 e 29 anos, por prazo de 10 anos. Entre 30 e 40 anos, pelo prazo de 15 anos. Entre 41 e 43 anos, pelo prazo de 20 anos. Só a partir de 44 anos, o viúvo ou a viúva tem que ter mais de 44 anos no dia do óbito para ter direito a receber uma pensão vitalícia. Ok? Então, a gente vai ver 3 requisitos. Para receber a pensão, a gente pode receber a pensão por 4 meses, mesmo não tendo aqueles 18 meses. Mesmo em tendo 18 meses o falecido contribuído, eu posso receber, mas eu recebo dentro desse prazo. E também tenho que ter cumprido os 24 meses do tempo de casado ou de união estável. Tá bom? Então, aqui também faço um parêntese para dizer, outra exceção. Se o viúvo, tá, for inválido, se eu faleço, o meu marido tem uma deficiência mental, ou ele é inválido do ponto de vista do corpo, invalidez física, não tem esse prazo para recebimento. Então, mesmo ele tendo menos que 44 anos, tendo 25, não é o caso aqui de casa, viu, gente? Então eu falei pra ele, olha, ainda bem que você não morreu até hoje, que agora eu já tenho mais de 44, né? Não vou contar minha idade pra vocês, mas eu tenho mais de 44. Agora se você morreu, eu recebo vitalício. Fiquei até felizinha, né, com essa história. Mas é nada, eu não contei pra ele não, senão ele fica magoado. Mas a gente pensa, né? Mas assim, só para dar uma refrigerada aqui na nossa fala, porque é bastante... A gente vai ficando desanimado, né, quando vai olhando tudo isso, mas se a pessoa, o viúvo for inválido, então, independente da idade, se tiver menos que 44 anos, vai receber vitalício, significa dizer, vai receber para a vida toda. E por que a lei trouxe também esse escalonamento? Por causa daquele fato das fraudes, que eu falei também agora há pouco, tá bom? Vamos entrar, então, para um outro item. Depois que eu terminar, eu vou olhar as perguntas, se for possível responder, não for questão de caso concreto, tipo assim, eu tô com problema, blá, blá, blá. Aí, nesse caso, eu prefiro dar uma fala mais genérica, né, e não responder casos concretos. Mas posso, sim, fazer uma resposta. Prazo para solicitar a pensão por morte. Porque tem um prazo. Tem muita gente que come bronha, né, assim, que é um jargão popular, dizendo, a pessoa perde tempo, ela não observa esse prazo, e aí ela perde dinheiro, ela perde de receber, mesmo ela tendo cumprido todos os requisitos. Então, a lei que está vigendo hoje, eu faleci, os meus dependentes têm até 90 dias a contar da data do meu óbito para ir lá no INSS fazer a solicitação da pensão por morte. Para quê? Para receber desde o dia do meu óbito.
tá? Então, se os dependentes forem ao INSS solicitar a pensão, além de 90 dias marcado do dia do falecimento do segurado, ele vai receber também. Só que esses 3 meses que ele deixou passar, o INSS não é obrigado a pagar, porque passou o prazo de solicitação. Tem outra coisa também que foi implementado pela lei. Se os menores de 16 anos antigamente podia pedir qualquer tempo, né, até 16 anos, que eles iam receber desde a data do óbito. Então, por exemplo, o pai sumiu, como aquele caso que a gente deu da ausência. E aí ficou uma criança. E essa criança teve esse processo, precisou da ausência para ser comprovado em juízo, né? E é muito comum que as ações judiciais são muito demoradas. Demorou aí 15 anos para poder sair o resultado dessa ausência. E aí mais um ano para poder fazer a solicitação do INSS. Então passou quase 16 anos, né? Entre a declaração do óbito dessa pessoa sumida, desse pai ou dessa mãe, do segurado, e até a declaração, até ter esse documento em mãos. Esse menor vai lá no INSS, faz a solicitação através do seu representante legal, e aí tem todos esses anos de atrasados para receber a pensão, ok? No passado, antes dessa lei que veio em 2015, esse menor poderia receber todos esses 16 anos. Eu já vi casos assim, já trabalhei em casos assim, inclusive. Agora, depois da edição da lei 13.135, vem dizer o seguinte: o menor tem prazo de 180 dias, ou seja, 6 meses depois da data do óbito para fazer a solicitação. Se ele não fizer, ele perde o direito de receber desde a data do óbito, tá, gente? Então, ele vai receber, mas vai receber a partir do dia que ele fizer a solicitação, se ele ultrapassar esse prazo. Então, se for até 90 dias, recebe o dinheiro retroativo, recebe a pensão desde a data do óbito, e se for menor de idade, ele teria direito de receber, né, até a data do óbito. Então, a gente vê aqui, ó, que o legislador, que a lei, ela dá um prazinho a mais para o menor. Porque para as pessoas maiores de idade é 90 dias. Para os menores de idade, são 180 meses, ou seja, 6 meses. Então, tem um prazozinho a mais, uma gordurinha aí, um espaço de tempo. Só que se não pedir em 6 meses, também vai ser contado a partir do dia que deu a entrada. Então, precisa ficar de olho nesse detalhe. Ok? A respeito das cotas, já estamos encaminhando para o final. A partir hoje, é o que está valendo agora, a partir da reforma da Previdência, tá? Então, eu quero frisar, se caso em algum momento não ficou claro na minha fala, que tudo em relação ao óbito tem que ser analisado do ponto de vista do dia que a pessoa faleceu. Isso que eu vou falar agora, ele está valendo para agora, na data de hoje, e ele tem validade desde a edição da reforma da Previdência que aconteceu em 13 de novembro de 2019. Se foi antes, são outras regras que não dá para a gente entrar agora nos detalhes, porque também a gente já está com 47 minutos de live, então não quero ficar prolongando muito. Mas, em suma, o que está valendo agora? Se o óbito aconteceu hoje, a pensão por morte, qual que é o valor dessa pensão? Vai ser o valor que o segurado recebia caso ele estivesse recebendo uma aposentadoria. Então, digamos que o falecido já tem uma aposentadoria, seria aquele valor, ou vai ter que fazer o cálculo, né, de acordo com as contribuições dele. Mas, em resumo, é assim. O INSS, de largada, é 50% daquilo que ele teria direito. Então, digamos que ele tem direito a 2 salários mínimos de aposentadoria. Você faz o cálculo lá, a gente verifica que essa pensão agora o valor dela deveria ser vamos falar R$2.000, para ficar mais prático assim, a gente compreender. R$2.000. Só que de largada, o INSS vai pagar só 50%. Então, R$1.000.
tá? Só R$1.000. Por cada cabeça de pessoas dependentes, ou seja, por cada dependente, é isso mesmo, mais 10%. Complicou bastante, né? Porque antes da reforma da Previdência era 100%. Se tivesse um dependente, se tivesse 2 dependentes, se tivesse 3 dependentes, 10 dependentes, era 100% do valor encontrado para o benefício. Agora mudou. A partir de novembro para cá, vai ser só 50%, e se tiver só um dependente, tiver só um cônjuge, um companheiro, vai ser mais 10%. Se tiver o cônjuge e um filho menor de 21 anos ou inválido, 10% do cônjuge mais 10% do filho. 3 filhos, 10% do cônjuge mais de 3 filhos, já deu 40%. 5 filhos, 10% do cônjuge mais 50% do filho, não, já não pode. Então, até 100%. Então, se tiver 5 filhos, não vai ser contado 10 para um, 10, 10, 10, 10, e mais do cônjuge, que daria 60, mais 50%, que daria 110% do valor do benefício. Não, o limite é 100%. Então, vai ser 50% de largada, mais 10% de cada dependente. Então, se tivermos aí uma esposa, um esposo e mais 4 filhos, vai alcançar 100% do valor da pensão. Se tivermos só a esposa ou o esposo, vai ser só 60% daquele valor. Tudo bem? Se tiver... Aí tá. Isso aqui eu já falei. Digamos que tem 5 dependentes, né? E aí a gente sai aí com 50% da cota que o INSS, a lei já prevê. Precisa de ter mais 5 pessoas para ter 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, para dar 100%. Digamos que uma dessas pessoas, ela falece também. Isso agora, depois da reforma da Previdência. Antes, quando ela falecia, não prejudicava o todo. Agora mudou as regras. Se falecer um filho ou falecer um dos dependentes, vamos tratar assim, essa cota ela vai sumir, ela vai ser extinta. Ou seja, antes a família estava recebendo 100%. Uma das pessoas, um dos dependentes faleceu ou completou 21 anos, no caso de ser filho menor, ou deu aquele prazo lá do escalonamento que eu falei agora há pouco, esta cota vai ser extinta, ela não vai voltar para o todo. Então, aquela família que estava recebendo 100% vai passar a receber 90%. Então, a reversão das cotas não existe mais no regime jurídico que foi instalado depois aí da reforma da Previdência. Tem umas outras questões, os outros requisitos, mas eu não vou passar agora, porque eu acho que já está bem cansativo e pode ser mais complicado ainda. Talvez a gente possa fazer um outro trabalho em outro dia para falar especificamente, né, de cada detalhe, porque hoje aqui a gente está trazendo mais de forma genérica. E aí, em relação à acumulação, que é uma das perguntas também que a gente recebe muito. Em relação à acumulação, é assim, é autorizado, sim, receber, em regra, pensão e aposentadoria, porque também é muito comum as pessoas acharem que pelo fato de ela mesma ser aposentada, quando o seu cônjuge, companheiro, venha a falecer, ela não tem direito de receber, porque existe uma lenda no passado, há muitos anos não podia, né? Depois aí a lei veio e implementou essa situação, dizendo que pode. Pode, vírgula, porque agora também, depois da reforma da Previdência, tem um valor. Também não vou entrar nesse detalhe, mas só para vocês saberem que pode, ponto. Depois tem que analisar todos os detalhes, caso a caso. Por que eu estou falando isso que pode? Porque é muito comum a gente receber informações de pessoas que até falam que foram ao INSS, que no INSS foi dito que não podia, e isso não é verdade. E às vezes tem muito dependente, tem muita pessoa aí que tem o direito garantido,
né, até por estar inclusa e estar protegida pelos regimes jurídicos anteriores da reforma da Previdência, não está recebendo benefício por falta de orientação, tá ok? Então, pessoal, eu acho que, assim, num apanhado geral é isso, tá? E eu quero agradecer, então, a presença de vocês, a companhia, umas pessoas aqui conosco. Quero agradecer vocês por estarem conosco nessa manhã, né, de segunda-feira. Dizer meu muito obrigado, que a gente está à disposição para contribuir. E se precisar de alguma dúvida, a gente pode responder, conforme eu falei, de maneira genérica, tá? Mas em relação à pensão por morte, é isso que nós tínhamos para falar hoje, tá? É um pouquinho complicado, e só deixar mais uma vez enfatizado aqui. Precisa analisar a pensão por morte do ponto de vista do dia da morte do segurado, tá ok? Porque todas essas regras, esses complicadores que eu trouxe aqui, esses requisitos para a concessão do benefício, ele precisa ser analisado caso a caso, a partir do dia que o segurado faleceu, tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês, espero ter contribuído, e até daqui um dia. Se Deus quiser, a gente volta nas outras semanas aí, escolhendo algum outro tema. Se vocês quiserem sugerir também algum tema que a gente possa trabalhar para contribuir com a orientação, estamos à disposição de todos, ok? Um abraço para você, bom trabalho, boa semana e muita paz.